Boa tarde. Hoje, dia 12 de março de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta segunda-feira e que tem apoio de Raio e Roda Ciclopeças, a casa da sua bicicleta, que fica ali na rua Stefano Zevanoli, no bairro São Vicente. E a bola rolou neste final de semana, mas rolou a pancadaria também. É bom fazer uma reflexão em cima da pancadaria do clássico, porque a responsabilidade dos artistas da bola, eu acho que eles têm que começar a pensar em render lá dentro de campo. O que aconteceu lá na capital com Jorge Henrique, com Marquinhos, que durante a semana inteira, na rede social, começaram a se discutir, a fazer pegadinha um com o outro, isso refletiu na ira dos torcedores, tanto de Figueirense quanto de Avaí, que antes do jogo fizeram uma guerra campal, obrigando a que a polícia militar tivesse que agir com bala de borracha, com spray de pimenta, antes do jogo, tudo isso. E depois, Jorge Henrique faz o gol, e como o Marquinhos tinha feito a ele uma alusão de que cão que ladra não morde, ele fez alusão lá e aí a coisa esquentou dentro de campo. E depois o Marquinhos, que é um grande craque, isso a gente não pode negar, ele no gol de empate da equipe do Figueirense, ele foi hostilizar a torcida do Figueirense. Eu não sei se o Marquinhos não vai ser penalizado por atos que ele cometeu, da sua euforia na hora de comemorar o gol de empate da equipe do Avaí. É lógico que nós temos que pensar que todos nós temos que motivar o torcedor, nós temos que motivar o espetáculo, nós temos que fazer com que o espetáculo seja atrativo para o torcedor, mas de uma maneira saudável, não dessa maneira. Não uma maneira de irritar o adversário. Isso aconteceu também, eu não vi, eu estava conversando aqui com o James hoje nos bastidores, e o James estava falando que também aconteceu lá no Grenal. Antes, quando a gente estava botando o TOS lá, aconteceu lá uma encrenca tremenda. O que está acontecendo com os nossos jogadores? Essa falta de qualidade dentro de campo está dando intranquilidade aos próprios profissionais? Os profissionais que têm a responsabilidade de encaminhar, que são os treinadores, também participam do rolo? Eu acho que está na hora de refletir que o futebol está caindo numa situação complicada. Está caindo no descrédito, o torcedor não está satisfeito com a produtividade do seu time. Hoje, ainda bem que o torcedor, para ele, a vitória é o que interessa. O espetáculo vem em segundo plano. Ganhou, gol de mão, que inclusive o árbitro da partida, no jogo do Avaí Figueirense, cometeu um grande erro ao anular um gol do Figueirense. Gol, na minha ótica, legítimo, sem nenhuma contestação, e o árbitro acabou anulando um gol do Figueirense. E esse resultado deixou bem à vontade a própria Chapecoense. Chapecoense, que estava sempre atrás do Figueirense, agora passou a ter 3 pontos na frente do Figueirense, e o Figueirense passou a ficar com 6 pontos, continuar com 6 pontos de diferença do Avaí. Eu acho que essa briga já está mais ou menos definida, e nós vamos só saber onde é que vai ser a final, se vai ser na capital do estado com o Figueirense, ou se vai ser lá no oeste catarinense com a Chapecoense. Dito isso, vou introduzir aqui o Cacá nesse bate-papo. O Cacá que acompanhou a abertura do campeonato catarinense da divisão de base. Ele trabalhou no jogo do Marcílio Dias contra o Beck. E eu gostaria que o Cacá me fizesse um relato desse jogo em que o Marcílio Dias começa com o pé direito. Cacá, esse pé direito é um pé direito firme ou é um pé direito mais ou menos? Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Ládio. Boa tarde para você que está ligado na TV Univale. Eu gostaria muito de comentar o clássico. Posso comentar então, depois a gente fala do Marcílio? Fica à vontade. Ládio, a gente tinha tudo para ter o melhor jogo do Campeonato Catarinense da Série A. Foi recorde de renda. Foi recorde de público,
13.555 torcedores no Orlando Scarpelli, era esperado, até porque na ressacada detinha o maior público com quase 10 mil torcedores. Então, assim, é o clássico que para a capital, Figueirense e Avaí, Avaí e Figueirense, os dois maiores campeões catarinenses. A gente tinha aí uma boa briga no bom sentido, na esportividade, com o Avaí podendo diminuir uma grande diferença que o Figueirense vinha construindo, para o Avaí poder tirar a invencibilidade do Figueira no Campeonato Catarinense. O Figueira segue invicto e segue com uma boa vantagem diante do Avaí. Agora, lamentar, porque nós tivemos... E o gol? Já que nós estamos aqui analisando, você também estava assistindo o jogo, esse gol que o juiz anulou, anulou bem ou errou no lance? Eu isento a arbitragem porque quem anulou foi o Bandeira. O Bandeira, através do contato que eles têm, através do fone, o Bandeira avisou para ele, ó, tá ilegal. Eu achei que estava legal o gol, achei que foi errado. Não, o gol era do Figueirense. Tudo bem, mas aquele lance ali não é lance de Bandeira. Porque era uma briga por espaço. E aí, mas lance não é o lance do Bandeira, aquele é um lance que a bola foi alçada, o atacante do Figueirense foi, cabeceou. Depois que ele cabeceou... Ele sobe. Depois que ele subiu e tocou a cabeça... E aí o Betão aí houve o choque, natural e normal. Mas legal. Isso é lance do árbitro. Se ele jogou a responsabilidade do Bandeira, eu percebi é porque ele é houve uma comunicação. Houve uma comunicação e o Ramon Abate Abel é um árbitro jovem, né? Então ele meio que confiou no assistente que está ali também para assistir o árbitro. Então eu acho que ali a gente tem que botar na conta do Bandeira, que se eu não me engano foi o Kleber Lúcio Gil, que é um Bandeira experiente. Então ele confiou no assistente. E aí eu acho que vale a isenção do árbitro porque ele confiou no assistente, mas a decisão final é dele. Agora, briga das torcidas, né? A informação parece que a torcida do Avaí tentou invadir o espaço da torcida do Figueirense ao redor do Orlando Scarpelli, e a polícia teve que intervir com gás de pimenta, com bomba de efeito moral também. Bala de borracha também. E nós tivemos também dentro da partida, e aí a gente volta àquela discussão de que o futebol está chato. E o futebol está chato, porque quando o Vinícius Júnior faz o gol e sai comemorando o chororô, que é uma alusão a 10 anos atrás, de Botafogo e Flamengo, há 10 anos atrás, isso é motivo para fechar o pau e virar pancadaria. O torcedor ele não pode brincar porque aí vai gerar briga de torcida. O jogador dentro de campo, o Eladio que jogou, ele sabe que aumenta demais a emoção de você estar ali e a emoção de fazer um gol, ela é demais, ela é um momento ímpar do futebol e que você extravasa. E você não poder brincar com uma situação dessa, e o Vinícius Júnior com o chororô, que já vira uma pancadaria, eu acho que é falta de respeito do adversário de não saber perder, porque o esporte proporciona isso, alguém vai vencer e alguém vai perder. E aí a confusão foi a seguinte, já havia essa provocação, como você bem destacou, e o Jorge Henrique imita um cachorro, né? Ele levanta a pata também, fazia alusão a um cachorro de cão que ladra não morde. E aí isso virou uma pancadaria. O Claudinei Oliveira, que aí o treinador ele tem que estar no seu lugar, o Claudinei Oliveira surtou ontem. Ele estava fora de si. Foi provocar o jogador do Figueirense, e aí isso está errado. O Marquinhos, que é um jogador experiente, que deveria acalmar os ânimos, foi para o banco do Figueirense, agrediu um jogador na reserva do Figueirense. Olha, se tem cabimento isso, o Marquinhos, que é ídolo da torcida, que é ídolo do futebol catarinense, fazer uma coisa dessa, lamentável. Tinha que ter sido expulsa, porque o árbitro não viu. Um detalhe que também tem que registrar é que o gol é o momento do futebol. O gol realmente é o momento do futebol. É aquilo que extravasa, que faz o torcedor vibrar, faz o torcedor chorar, faz o torcedor sorrir, enfim, tudo isso. Só que vamos pegar, como é que o Pelé comemorava o gol? Ele comemorava o gol com um soco no ar, de vibração, de prazer, de ter finalizado bem a jogada. Não hostilizar os outros. Porque quando vai hostilizar, existe aquele tipo que você está prejudicando, você está pré-julgando, você está fazendo bullying, enfim, todos esses detalhes. Então vamos evitar, faça comemoração. Mas é que aí o futebol fica um pouco metódico, você não acha, Ládio? Não, o Pelé quando saía vibrando e dando soco no ar, todo mundo vibrava junto com ele, sem nenhuma contestação. O Edmundo, com aquela reboladinha na frente do jogador do Botafogo, não teve essa pancadaria que teria hoje em dia. Né? Então, assim, algumas mitagens do futebol brasileiro que a gente já teve, e antigamente também fechava o pau, porque a gente não tinha tantas câmeras e não tinha também o recurso do replay, mas antigamente também era assim, e as pessoas assistiam os jogos juntos. A gente tinha um Maracanã, o torcedor do Flamengo do lado do torcedor do Fluminense assistindo o jogo junto, e tinha provocação. Né? O problema é que hoje as pessoas estão intolerantes e não aceitam a derrota. A derrota faz parte do esporte. Mas, Cacá, o que eu fico indignado é que em todas as cenas, seja aqui, seja no Iapoques, ou no Chuí, ou no Maracanã, todas as cenas, quem sofre são
as mulheres e as crianças que estão lá para assistir o jogo com seus pais, com a sua família. Esses é que acabam sofrendo a consequência desse vandalismo. Isso é que eu fico chateado, que são os futuros torcedores. E vamos esquecer o torcedor que está lá com sua mãe, com seu pai, assistindo o jogo e sofre um trauma e não volta mais ao estádio. Não, o cidadão que passa por uma situação dessa dificilmente vai querer voltar ao estádio de futebol, porque é entretenimento, é lazer. Agora, é a potencialização da resposta, né? Você faz um gesto de chororô, aí o jogador vai lá e dá um tapa na cabeça do jogador que fez o chororô. Não tem sentido isso aí. O problema é que hoje a gente está intolerante. Infelizmente, a gente caminha a passos de ter um futebol metódico e que você faz o gol e você apenas pega a bola e bota no meio de campo. Infelizmente, a gente caminha assim porque as pessoas não sabem mais aceitar uma brincadeira, aceitar uma provocação. Infelizmente, a gente está regredindo e o futebol perde muito com isso. E você deve também estar lembrado que teve uma época aí em que a FIFA e a CBF estavam proibindo a comemoração fora do gramado. Você ir no alambrado, você vibrar, estavam proibindo. Era muito legal quando o jogador do Flamengo... Eu acho que isso aí tira o brilho do... O jogador do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, que usa o Maracanã, eles podem fazer o gol e abraçar o torcedor. Isso é fantástico. E aí você vai tirar isso dessa magia do futebol, ou então de você privar o jogador de fazer uma comemoração. Acho que a gente está pecando demais nisso aí. A gente está estragando o futebol, principalmente o futebol brasileiro. Mas, enfim, Tá aí, você usou agora um termo carinhoso de comemorar abraçado com o seu torcedor. O ídolo, artilheiro, foi lá e abraçou o seu torcedor. Aqui em Santa Catarina, tanto o Joinville quanto a Chapecoense, a justiça quis impedir por causa que tinha 1,20 m aquele vidro que tem nos Eles queriam botar um vidro com 2 metros de altura. Pois é, infelizmente, né, essa preocupação... Mas é porque é a polícia da capital, né, que não tem esse contato. Em Joinville não deu certo, a Arena Joinville, eles conseguiram manter sem o espaço do vidro, e lá em Chapecó deve conseguir manter também, até não, mas porque... eles estão em liminar. Tá em liminar, mas que deve cair, porque caiu em Joinville. Na Arena Joinville também tinha uma decisão dessa e não aconteceu, mas Arena é modernidade, não precisa disso, entendeu? Mas enfim, a gente tem que aguardar aí os próximos capítulos, que estão estragando o futebol tão. Antes de nós irmos para o intervalo, nós vamos registrar aqui, já que fizemos o registro, de que o nosso atleta de jiu-jitsu, o Leandro Santos, esteve competindo internacionalmente. Como é que foi o Leandro nessa competição? Ele ganhou o Pan-Americano na última sexta-feira, que a gente tinha comunicado aqui no Unisports. Demos sorte, né? Fomos pé quentes, então, em anunciar que ele iria participar do Pan-Americano. É um atleta de Itajaí, do Marcos Cunha Tim, e ele conseguiu aí o ouro no Pan-Americano de Jiu-Jitsu. Então aí, é uma prova que Itajaí investe no esporte amador, esporte de competição, e levando sempre esses atletas à condição de nos representar bem, como aconteceu já nas Paralimpíadas, já aconteceu também nas Olimpíadas, com judocas e atletas nossos aqui nos representando. Nós vamos ao intervalo e, na sequência, então, aí o Kaká deve nos dar todo o panorama da estreia do Clube Náutico Marcílio Dias na Série B do Campeonato Catarinense, na categoria Sub-17. Voltamos já já. Estamos de volta e nesse segundo bloco tem apoio de Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, e já emendando o Marcílio Dias, que estreou no Campeonato de Juniores, na segunda divisão, enfrentando a equipe do Beck. E o Kaká esteve lá acompanhando esse jogo e vem nos falar agora dessa estreia do Marcílio Dias. Eu faço a mesma pergunta. Pé quente firme? Somos ou é um pé mais ou menos? Não, pé quente. O pé estava fervendo, inclusive, no último sábado de manhã lá em Blumenau. Tive a oportunidade de narrar o jogo, né, através da Web Catarina, junto com o Jânio, com o Daniel Schmidt, e o Marcílio Dias apresentou uma grande competência para vencer o Blumenau fora de casa. O Marcílio entrou com o Lucas Nunes, um goleiro muito seguro, não comprometeu, fez o feijãozinho com arroz e segurou o 0 a favor do Marcílio Dias. Nós tivemos uma dupla de zagueiros muito boa, o Paulo Ricardo e o Arthur. O Arthur, camisa 4, se o torcedor tiver a oportunidade de acompanhar o Marcílio jogando em Itajaí, o Sub-17, o Arthur foi muito tranquilo,
foi cirúrgico nos cortes, não comprometeu também e o Marcílio Dias teve aí uma grande atuação também defensiva. O Lucarini foi improvisado como lateral direito, eu fiquei sabendo que ele é zagueiro, mas também jogou muito bem pela ala direita e nós tivemos o Jason pela lateral esquerda. Os volantes, o Wesley, um bom volante também, o Bruno que soube apoiar muito bem e fez uma boa meia cancha junto com o Lucas que inclusive fez gol. E também tivemos o Caio, camisa 10, que fez os 2 gols ontem. O Caio que, com a camisa 10 do Marcílio Dias, cobrou pênalti, cobrou muito bem, soube administrar o meio de campo do Marcílio Dias. Esse Caio aqui, se for bem trabalhado, pode sim ser uma grande promessa para o Marcílio Dias. E aí a dupla de ataque, o Paiva e o Tuco. O Tuco ficou um pouquinho apagado, porque o Paiva, que era de centroavante ali, jogar pelos lados do campo também, muito bem, foi apoiador, conseguiu fazer boas finalizações, acabou não fazendo gol, mas ele jogou muito bem. Então o Paiva também é uma grande promessa. Depois entrou Feitosa, entrou o PP, Furtado, o Matheus. Enfim, o Marcílio Dias mostrou uma boa atuação de uma equipe que vem trabalhando junto há um pouco mais de um mês. Então acho que o Marcelo Silva, se tiver tempo para trabalhar e se os garotos também se comprometerem a vestir a camisa do Marcílio e a continuarem jogando nesse nível que jogaram no sábado, o Marcílio Dias pode ter aí bons frutos nas categorias de base. Lembrando que ano passado a grande revelação foi o Christian, né? O Christian, que jogou no Sub-17, fez 5 gols na temporada e ele que foi emprestado para o Bahia, acabou não ficando lá no Bahia, tá fora do mercado, mas é uma promessa aí que o Marcílio Dias revelou ano passado. O Marcílio, uma curiosidade, foi o primeiro campeão catarinense juvenil, isso foi em 90, e o Jack foi vice-campeão. Então tem uma certa tradição nas categorias de base. O Marinheiro também está fazendo um trabalho sério. O Barra é o atual campeão, o Barra empatou fora de casa na estreia, com os 4-0 de sábado, o Marcílio hoje é o líder do catarinense juvenil. Nós tivemos o Almirante Barroso fazendo o clássico com o Camboriú lá no Robertão, o Barroso também venceu fora de casa, 3-1, o Barroso é terceiro colocado, o Metropolitano é vice porque venceu por 4-2, então assim, os times aqui da região estrearam bem, tanto o Marcílio quanto o Barroso venceram fora de casa, o Barroso joga na próxima semana contra o Beck, a gente fica na expectativa do jogo lá no Natalense para ver se o Barroso consegue manter a goleada que o Marcílio Dias fez. O Marcílio, por ter um número ímpar na competição, folga no próximo sábado. O Marcílio volta a jogar apenas no dia 25 contra o Operário de Mafra, aqui em Itajaí, que deve ser lá no estádio do Natalense. Ô Cacá, antes nós pedimos a tabela, eu só queria complementar aqui, o grupo do Marcílio Dias, ele te impressionou no conjunto ou te impressionou na individualidade? No conjunto. Eu destaquei aqui o Caio e o Paiva, mas assim, é porque o grupo jogou muito bem. O grupo do Marcílio Dias, para você ter ideia, Ládio, evitava sair no chutão. O goleiro no tiro de meta trabalhava nos lados ali com o zagueiro, com o lateral. Então o Marcílio Dias tinha um bom conjunto, até surpreendente, porque o trabalho é recente e com jogadores que vieram de fora. Nós temos aqui o Lucarini, que é remanescente, mas, por exemplo, o zagueiro Arthur, ele estava no Fluminense de Joinville ano passado, foi aí uma vinda para o Marcílio Dias. Nós tivemos o goleiro Lucas Nunes, que é um dos únicos 2002 dentro do elenco, é o primeiro ano de juvenil também. Nós temos o filho do William, que foi campeão brasileiro com o Atlético Paranaense em 2001, que é o Caio, camisa 10. Então, assim, são jogadores que vieram para cá, tem jogador que passou pelo Flamengo, que passou pelo Figueirense, vem se juntando aqui no Marcílio Dias para tentar fazer um grupo forte. E a intenção da categoria de base, claro, ser campeão é muito gostoso, é muito legal, mas de revelar jogador para poder compor no time profissional. Todos esses garotos querem se tornar profissionais. Se a gente tem um elenco bom, que não tem aquela peça que se destaca, eu acho que é mais fácil para o jogador se tornar profissional quando o grupo é bom, né, Ládio? Você pode falar até melhor que eu. E nós aqui noticiamos também na sexta-feira da possibilidade de que o Beck não tinha inscrito os jogadores, teria que escrever o jogador rapidamente. Eles conseguiram escrever a tempo, fizeram uma parceria com quem? Eles têm uma parceria com o São João Batista, que a gente recebeu uma informação agora no início da tarde, que parece que rompeu. Pelo Beck ter que escrever os jogadores em cima da hora, parece que os pais dos jogadores tiveram que bancar a inscrição em cima da hora na tarde de sexta-feira. Teve jogo, eles conseguiram as inscrições, parece que foram 16 jogadores em cima da hora inscritos, mas a gente fica nessa expectativa para ver se o Blumenau vai continuar a categoria de base, porque tá rachado lá, o presidente tá sozinho, rompeu com a Associação de Amigos do Beck, uma situação bem delicada do Blumenau, que a gente esperava um outro Blumenau, né? É uma decepção o Beck, mas vamos ver. O Barroso joga com o Beck na próxima rodada, né? Então a gente vai torcer para que aconteça a partida. Então nós vamos aproveitar e vamos pedir a tabela, porque nessa tabela aí tem o Kaká sorrindo, tem o James aqui meio triste, lá em cima tem o Marlon que também está feliz, porque o time dele começou a ganhar agora. Mas vamos na tabela ver como é que foi a história do futebol brasileiro? Então nós temos aí no Campeonato Catarinense Juvenil, o que o Kaká acabou de fazer aqui, a análise do Marcílio Dias.
O Blumenau 0, Marcílio Dias 4. O Camboriú 1, Almirante Barroso 3. Eu não vi esse jogo, Eladio, do Camboriú com o Almirante Barroso, mas parece que teve 3 expulsões. Eu recebi a informação que teve 3 expulsões, 2 do lado do Barroso e uma do Camboriú. O Fluminense empatou com o Barra em 2-2 e o Juventus perdeu para a equipe do Metropolitano por 4-2. Marcílio líder, Metrô vice e o Barroso em terceiro. E no Campeonato Paulista, jogos de domingo, São Paulo 3, RB Brasil 1. Nenê jogou muito pro São Paulo no último jogo. Ituano 0, Palmeiras 3. Santos 1, São Bento 3. Olha o Santos aí tomando 3 1 São Bento. Botafogo 0, Corinthians 2. Mirassol 1, Linense 1. Santo André 2, Novo Horizontino 3. Ponte Preta 0, Ferroviária 0 e Bragantino 1, São Caetano 1. Eladio, o Santo André com a derrota foi rebaixado no Campeonato Paulista. O Zé Carlos era goleiro do Santo André, tá vindo pro Concórdia. Mauro Ovelha deu uma ligada pra ele, terminou aí, vem jogar aqui no Concórdia então. E já jogou no Concórdia no ano passado. E é bruxo do Mauro Ovelha. Exatamente. Né? E no Campeonato Carioca tivemos aí Madureira 1, Vasco 3, aí o Kaká sorriu à vontade. Time alternativo, mas Boa Vista 0, Bangu 2, esses jogos do sábado. E Macaé surpreendeu a equipe do James, 1-0 em cima do Flamengo. Pior ataque do campeonato que venceu os reservas do Flamengo. No Campeonato Carioca ainda, jogos de domingo, Portuguesa 1, Cabo Friense 2, Volta Redonda 1, Botafogo 1, Fluminense 2, Nova Iguaçu 1. No Campeonato Gaúcho, esse aí, Internacional e Grêmio, que foi o da briga lá no início do jogo lá. Internacional 1, Grêmio 2, São Luís 1, São José 2, Cruzeiro 0, Caxias 1, Juventude 0, Veranópolis 0, São Paulo 1, Brasil de Pelotas 0, Avenida 1, Novo Hamburgo 1. Em Santa Catarina, nós tivemos aí o jogo de sábado, jogo isolado. Joinville 0, Chapecoense 1. Chapecoense no finalzinho do jogo, ele foi lá numa bola, arremesso lateral e conseguiu vencer por 1-0. No jogo de domingo, o clássico, que podemos dizer aqui, da polêmica, Figueirense 1. Sofreu empate aos 46 do segundo tempo. Avaí 1, Concórdia 1, Brusque 1, Criciúma 1, Tubarão 1. Ninguém ganhou aí, só a Chapecoense que somou ponto. E hoje nós teremos o complemento da 13ª rodada com Ercílio Luz e Internacional, isso é briga de rebaixamento. Após a 13ª rodada, nós temos em primeiro lugar Chapecoense com 30, em segundo Figueirense com 27, em terceiro Avaí com 21, em quarto Joinville com 17, em quinto Tubarão com 17, sexto Brusque com 16, sétimo Criciúma com 13, oitavo Ercílio Luz com 13, nono na zona de rebaixamento Concórdia com 11 e em décimo o Internacional com 9 pontos. Eladio, rapidinho, no Campeonato Gaúcho, quarta de final, vamos ter de novo Grenal. Então não vamos ter uma final Grenal, o Grenal ficou para as quartas de final porque o Inter vai pegar o Grêmio, que está um pouco mais abaixo na tabela. Então quartas de final, Grenal, lá no Gauchão. Na verdade, agora começa no Carioca, tem mais uma rodada, depois já começa a Taça Rio. Também são mais 2 rodadas no Carioca ainda. Até o mata-mata da Taça Rio e depois o mata-mata do Carioca. Mas tem só um agora para fechar os classificados. Tem o campeão que seria o segundo turno da Taça Rio, né? Turno. E aí depois semifinal e final valendo o Carioca aí. No Paulista também está tudo se encaminhando também. No Paulista já estamos aí na fase de mata-mata. Essa foi a última rodada, já definidos os rebaixados, inclusive o Santo André do goleiro Zé Carlos, que vai vir agora para o Concórdia. Todos os grandes decidem em casa o jogo do mata-mata, são 2 jogos. Então a tendência é classificar os grandes também lá no Paulista. E aqui em Santa Catarina, essa vantagem que a Chapecoense ganhou nesta rodada agora, ela que estava sempre atrás da equipe do Figueirense, 1 ponto, praticamente 1 ponto, 2 pontos, e agora ela passa 3 pontos do Figueirense com esse resultado do Clássico. O Figueirense ainda se mantém na briga pelo título, está a 6 pontos do Avaí. Na sua ótica, esse campeonato já está definido os finalistas? Chapecoense fazendo a obrigação, que era ser primeiro colocado de ponta a ponta, demorou um pouquinho para engrenar, porque estava dividida na Libertadores, mas agora vivendo uma realidade, Chapecoense líder do Campeonato Catarinense. Já o Figueirense poderia ter matado o Avaí ontem.
O Avaí teve uma sobrevida aos 46 do segundo tempo, mas acho difícil o Avaí chegar, perdeu a oportunidade ontem, o time do Avaí muito pilhado, até foi perguntado acho para o Betão no intervalo se estava muito pilhado, falou, não, nós estamos tranquilos, não sei o quê, mas o Avaí está pilhado, o Avaí falta concentração, eu acho que está definido para ser Chapecoense e Figueirense a final do Campeonato Catarinense, mas matematicamente o Avaí ainda tem chance, eu acho difícil chegar, Chapecoense e Figueirense são os dois melhores times do campeonato, apesar do Figueirense já estar numa decrescente nesta final de estadual, né? O Eladio, nós temos também definido a seleção brasileira, o amistoso então, que o Tite lá. vai fazer com Rússia e Alemanha. Temos aí 30 segundos. Essa aqui foi a última convocação antes da final da Copa. E aí envolve o Grêmio também. Nós temos os goleiros Alisson, que está jogando lá na Roma, o Ederson, que está jogando no City, e também o Neto, que está no Valência. O Neto é uma surpresa, mas o Valência está fazendo um bom campeonato espanhol. Então, pode ser que o Tite esteja apostando. Eu preferia que ele trouxesse um goleiro do Brasil, talvez até o Marcelo Groi fosse uma escolha melhor. Mas, enfim, os defensores, Daniel Alves, do Paris Saint-Germain, justo. Jeromel, do Grêmio, a pedido de muitos torcedores, ele vai ter que desfalcar no Grenal. Então, é uma preocupação para o Grêmio. Felipe Luiz, que está no Atlético de Madrid. Marcelo, do Real Madrid, totalmente justo, já esperado. Marquinhos, do PSG. Miranda, lá da equipe do Milan. Nós temos o Fagner do Corinthians. O Fagner achei uma surpresa, não acho que deve ser o lateral da Copa, mas enfim, o Tite já trabalhou com ele no Corinthians. O Miranda é da Inter de Milão, tá? Nós temos o Rodrigo Caio do São Paulo. O Rodrigo Caio não está justificando as convocações, mas enfim, o Tite gosta dele e chamou ele também. E nós temos o Thiago Silva do Paris Saint-Germain. Na meia cancha temos Casemiro do Real Madrid, justo, já esperado. Fernandinho da equipe do Manchester City. Fred do Shakhtar Donetsk, não deixa de ser uma surpresa. Paulinho, que está jogando no Barcelona, Paulinho também justo, já esperado. Felipe Coutinho do Barcelona, apesar de não estar na Champions, fez uma grande partida no último jogo do Espanhol. Renato Augusto do Beijing Guan da China. O Talisca, que é lá do Besiktas. O Besiktas foi muito bem na fase de grupos da Liga dos Campeões, pode justificar o Talisca está na seleção. E o William do Chelsea também, justo, o William está jogando fino da bola lá na equipe inglesa. E no ataque, Douglas Costa da Juventus, Firmino da equipe do Liverpool, Gabriel Jesus do City, o Tyson da equipe do Shakhtar Donetsk e também o William José, esse que joga no Real Sociedad. O Real Sociedad é um time lá da Espanha, sempre no meio da tabela para baixo. É uma aposta do Tite que vem acompanhando, portanto, o William José também é surpresa na seleção. Os convocados para 2 amistosos, contra a Rússia, anfitriã da Copa, e a Alemanha, atual campeã da Copa do Mundo. Com a seleção convocada pelo Tite, nós nos despedimos e amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Um abraço.